Tem gente que está pagando caríssimo até hoje. Então não deixe a bênção de Deus perder importância. No passado, os profetas, eles não aceitavam o livramento, eles morriam porque estavam pensando, veja, olhando para uma melhor ressurreição. Eles entenderam, a bênção que está em mim me abençoará no futuro. Diga graças a Deus. Então esses homens que entendiam a bênção de Deus, homens e mulheres, eles não deixavam por nada. Olha o que eles passaram. Próximo. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Foram desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha que coisa bonita. Veja que eles aceitavam enfrentar tudo isso porque eles não perdiam de vista a bênção de Deus. Irmão, você não sabe o que é a bênção que você hoje está vivenciando. Você está na casa de Deus, o Deus eterno, ouvindo a palavra eterna. O Deus que criou a terra, o universo, as galáxias, o Senhor Supremo do universo. Você está aqui ouvindo as palavras dele. Tem alguma coisa mais preciosa do que isso? Não existe. Se Deus recolher você agora, você vai para o céu para viver eternamente com Ele. A vida aqui, pessoal, é rápida. Um dia desse você estava com 20 anos de idade, 30 anos, sim ou não? Olha aí, já está passando, daqui um dia já vence tudo, o prazo de validade. E aí? Então isso aqui, pessoal, é passageiro, isso não pode ser mais importante que a bênção futura. Esses homens antigos, eles viam o futuro, eles seguravam, diziam, eu não vou abrir mão do que está reservado para mim, por causa de um prato de lentilha, de uma fornicação, de um apelo carnal, de um prazer pessoal. Eu nego-me a mim mesmo, porque eu estou vendo o que está reservado para a glória do dia do Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ô irmão, no plano de Deus, a vida aqui na terra era para você viver muito bem. Mas isso não pode mais se tornar senhor da sua vida. O plano de Deus aqui na terra, você sabe que Deus, Ele mudou, porque o homem caiu. O plano original, você já sabe, era um paraíso. Mas o homem falhou. Deus deu para o homem o livre-arbítrio. E o homem falhou. E Deus abandonou? Não. Deus enviou um outro Adão. Hoje nós estamos num mundo totalmente mudado, deteriorado. Não só espiritualmente, como fisicamente esse mundo mudou. Um mundo que produz terremotos, maremotos, vulcões. Um mundo que produz tanta coisa destrutiva. Isso não foi o mundo de Deus, de um Deus de amor. Então hoje nós estamos em um mundo totalmente envolto em densas trevas malignas. Os homens se tornaram maldosos, malignos, corruptos, e nós estamos aqui dentro desse mundo. Mas por causa de Cristo, há uma bênção sobre nossa vida. A bênção de Abraão. Sê tu, o plano de Deus foi, sê tu uma bênção. E mesmo num mundo como esse, você pode ser abençoado. Mas o seu coração não pode estar nesse mundo mais. Porque um dia eu vou tirar você desse mundo. Isso aqui não é mais para nós. Nós somos peregrinos. Esses homens não construíam casas. Eles tinham uma visão espiritual. Eles moravam em tendas. Porque eles não criavam raízes nesse mundo. Amém, pessoal? Se nós formos comparar o tempo deles, hoje você pode construir sua casa sem problema. Você não pode criar raiz no coração. Você não pode deixar que as coisas materiais suplantem, se tornem mais altas, mais elevadas, mais importantes do que a bênção que Deus tem te dado.
Não deixe criar raiz no coração. A bênção é mais importante. Por isso que esses homens sofriam. O apóstolo Paulo também foi outro homem, ele e os seus missionários. Vamos abrir para a gente finalizar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo. Vamos ler a partir do versículo 23, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo é o versículo 23, que ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Então Paulo estava refutando os falsos ministros, dizendo que um verdadeiro ministro de Cristo, uma pessoa que representa Cristo, sofre pelo que conhece, pelo que viu. Quando você conhece a verdade, você entende que não há nada mais alto, sublime do que essa verdade, que vale a pena até sofrer, enfrentar lutas, dificuldades e até morrer, como Paulo disse: morrer para mim é lucro. Amém? Então veja só o que ele disse que passou, porque ele viu a bênção de Deus. Ele diz: eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites. Tudo isso ele passou na vida dele, no ministério. Mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes próximo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um, é a famosa quarentena romana de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, os próprios judeus perseguiam ele, em perigos dos gentios, também os não judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Até na igreja lá tinha falso irmão. Tudo isso ele passou. Ele tinha tudo para dizer: chega, basta, eu não quero mais seguir nessa fé, para passar por isso. Mas uma pessoa que sabe o que é uma bênção, ela enfrenta tudo isso, porque maior é a sua esperança. Maior é a sua esperança. Tudo passa nesse mundo, irmãos. Tudo passa. Eu falei da juventude. Então hoje você é uma pessoa nova, um dia você vai se tornar uma pessoa idosa, uma pessoa velha. As coisas materiais se acabam. As roupas se envelhecem. Não é? Tudo vai passando. A única coisa que permanece é a bênção. Então não troque a bênção por nada. Diga graças a Deus. Esses homens, quando eles entendiam que era a bênção, eles sofriam, mas eles permaneciam, levando consigo a certeza de uma bênção que estava com eles. E você só está aqui porque você é abençoado. Você poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento, poderia estar em casa dormindo, mas você entendeu: eu vou porque eu sei que há algo maior e mais importante para mim. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Continue focado na bênção de Deus. Continue focado na bênção de Deus. O Esaú, você se lembra? Ele quis buscar, mas não achou mais. Ele pediu, me deu. Veja que às vezes a pessoa, muita gente chora por ter perdido, irmãos, as grandes oportunidades que receberam. Rapidamente, para finalizar, deixa eu mostrar. Eu vou na história do Esaú, está aqui em Gênesis capítulo 27. Quando ele foi buscar a bênção do pai dele, Isaac, e o Isaac disse: não, mas eu já dei a bênção, eu já abençoei. Aí foi descoberto que o Jacó enganou todo mundo, ele e a mãe dele, e pegou a bênção para ele. Veja a reação do Esaú depois que descobriu que perdeu a bênção. Isso aqui é importante para nós. Gênesis 27, vamos ler a partir do versículo 30, que diz assim, Gênesis capítulo 27, versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó,
Apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça que de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse, Isaque já estava ruim das vistas, não estava enxergando. Quem és tu, meu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Veja, ele ainda se sentia como um primogênito abençoado, mas ele já tinha perdido a bênção, né? Então você vê que às vezes a pessoa, ela não percebe quando vai perdendo, é tão silenciosamente, né? O inimigo tem essa capacidade de aos poucos, de uma forma lenta, e envolvendo uma pessoa nos deleites da perdição. Então não deixe isso acontecer. Venha ouvir a palavra que lava. A palavra põe você limpo diante de Deus. Jesus disse, eu sou seu filho, primogênito. Eu tenho um direito legal. Próximo. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo, antes que tu viesse, e abençoei-o. Também será bendito. Estou falando de Jacó. Próximo. Agora olha a reação dele, do Esaú. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Quando ele viu que roubaram minha bênção, ele não aceitou. Senhor, não, me dê a bênção, Senhor. Pai, me dê a bênção. Veja que ele sabia da importância da bênção, mas o deleite carnal naquele dia fez ele se esquecer. Então a carne é algo que sempre trabalha contra nós, para nos fazer esquecer, mesmo que momentaneamente. Você sabe que a Bíblia diz que nós sempre temos que estar ouvindo a palavra de Deus. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser ouvida sempre, porque senão você esquece, a carne aflora. Então quando você não vem mais na igreja, você deixa de ouvir, a carne vai tomando conta de você. Você vai perdendo as coisas importantes. Então não pode deixar isso acontecer. Ele disse, veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso é que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou. Ele não tomou, foi ele que vendeu. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais, não reservaste, olha o que ele disse para o pai dele, não reservaste, pois, para mim, bênção alguma? Pai, não tem mais nenhuma bênção para mim, uma bencinha para mim? Só uma minha pequenininha, pai. Olha aí, porque o Isaque, pessoal, abençoou como pai, mas a bênção que vem de Deus, aí o Isaque falou, isso eu não posso dar mais, eu já dei, só tem uma. Não é? Olha a resposta do Isaque, próximo. Então, e disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Teve mais. Aí perdeu a bênção de Abraão. Ele recebeu, mas trocou. Então isso é muito sério. Ele chorando, buscou, mas não teve como receber de volta. Então nós temos que olhar para Jesus hoje. O mundo tem esse laço, essa capacidade de nos levando para longe da bênção. Não, meu irmão, foque os olhos em Jesus. Nunca se permita se afastar, viver distante. Aonde você estiver, reflita, não, eu não posso viver longe da minha bênção. Eu tenho que voltar. Vem receber o alimento, vem fortalecer a sua alma, porque depois muita gente chora o tempo perdido, o que fez. A Bíblia diz, graças a Deus por Jesus. Diga graças a Deus. Ele é a nossa bênção hoje. Se não fosse Jesus, pessoal, muitas pessoas já tinham perdido tudo que possuem, tudo que alcançaram. Volta, foca os olhos do Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele cuidar de você.
Diga graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui para mostrar essas coisas importantes para nós. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos vocês ligados aqui no Belém na Graça. Para você que acabou de ouvir e assistir aí a mensagem de fé com o seu amigo, esse amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira. Aquela palavra que traz vida ao nosso coração. Eu quero fazer um convite para você estar conosco neste domingo, o domingo do encontro com Deus. Você sabia que o encontro com Deus muda todas as coisas da nossa vida? E Jesus Cristo, ele não mudou. A Bíblia diz que ele continua o mesmo hoje, ontem, hoje, para sempre. Significa que esse encontro que você vai ter com Jesus vai mudar a sua vida para sempre. Era isso que acontecia nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, quando as pessoas se achegavam para buscar uma cura, buscar uma resposta. Vinha muita gente que estava sofrendo, pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas, não só da questão do peso, do sofrimento espiritual, mas gente doente mesmo, pessoas atribuladas por espíritos malignos, possessas, pessoas que estavam enfermas, com as mais variadas moléstias, e as pessoas foram buscar ajuda. E esse Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. É muito importante você ouvir a palavra de Jesus. Deixa eu citar aqui para você um texto bíblico que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Veja o que diz as Escrituras. Acompanhe comigo. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então vamos entender. Veja que a virtude do Senhor Jesus estava com ele para quê? Para curar. E essa virtude ainda está com Jesus para curar. Ela não desapareceu, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as pessoas vinham, elas começavam a ouvir que Jesus Cristo era bom, que Jesus Cristo ele era sincero, verdadeiro, e elas pensavam, eu vou buscar então uma ajuda. E olha, esse Jesus é o mesmo. Veja só quem foi buscar uma ajuda. Versículo seguinte. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e o procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Olha que coisa bonita. Eram 4 amigos que pegaram esse paralítico e foram levar até o Senhor Jesus. Chegando lá, a casa estava lotada. Eles poderiam dar meia volta e dizer, infelizmente não dá. Mas a fé, quando ela bate no coração, ela consegue ver além dos problemas. E eu tenho certeza que a fé tem batido no seu coração. Não olhe mais para os problemas, as dificuldades, preconceito, tabu e as coisas que impedem você de chegar até o Mestre. Venha. Olha o que eles fizeram. Eles olharam para cima e levantaram esse homem paralítico na cama dele, sobre o telhado, e foram até o meio onde Jesus estava, abriram o telhado e começaram a descer esse homem. Foram descendo. E quando Jesus viu aquilo, imagina Jesus está aqui pregando, de repente ele vê aquele movimento e o homem é um paralítico numa cama descendo. Veja que Jesus olhou e diz a Escritura, vendo-lhes a fé. Vamos ler novamente, isso aqui é lindo. Está aqui no versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, os teus pecados te são perdoados. Você está vendo? Quando você vem com fé, a primeira coisa que o Senhor Jesus vai ver é a sua fé.
E quando ele vê essa fé, ele já responde com a bênção. Foram duas grandes bênçãos que esse paralítico alcançou. Ele foi curado da sua paralisia, mas a primeira bênção foi quando ele desceu, que Jesus viu a fé dele e disse: teus pecados te são perdoados. Meu amigo, essas são as bênçãos que você precisa, meu amigo, minha amiga. E nesse domingo nós vamos estar aqui na nossa igreja, aqui na 14 de março, número 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré, entre a Governador José Moché e a Avenida Nazaré. Nós estaremos em 4 reuniões muito especiais, ministrando a palavra transformadora e a oração feita em nome de Jesus para a sua vida mudar. Aonde quer que você esteja, acredite que a sua vida pode mudar em Jesus Cristo. Falando em vida mudar, eu quero orar por você. Os horários das nossas reuniões domingo serão às 7 da manhã, às 9h30, às 15 e às 18 horas. Escolha um horário e faça como esses amigos, traga alguém que precisa de uma bênção, traga a sua família e não olhe para os obstáculos e dificuldades. Deus quer mudar a sua história. Falando em bênção, eu gostaria de orar por você. Está aqui o óleo que eu quero ungir aqui a minha mão e realizar a oração da fé com a unção. E essa oração, o correto é a pessoa, ou você pode chamar o presbítero da igreja e o presbítero vai lá fazer a oração com o óleo e a oração da fé. Ou você pode vir à igreja e receber a unção. Ou no seu caso que está talvez no hospital, você que está em casa, doente, não tem condições, e você que está tendo contato com essa mensagem agora, Pastor Hugo, eu queria essa oração. Eu quero unir a minha fé com você, e para você que precisa de uma emergência agora e está numa situação difícil, eu quero ungir você pela fé. Aqui está a minha mão, estenda a sua mão em direção à minha, aonde quer que você esteja. Deus vai ouvir a sua fé, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero interceder nesse momento, Pai querido e amado, em favor dessa pessoa que está sofrendo agora. Essa pessoa que está acamada, está no leito, talvez estava como esse paralítico, totalmente com uma enfermidade impossível aos olhos humanos de ser revertida. Pai, toca nessa pessoa agora. Assim como o Senhor abençoou aquele homem paralítico, abençoa essa pessoa, seja qual for o problema que ela estiver passando, e manifesta sobre ela o teu grandioso poder, Pai. Aquilo que o homem não pode mais fazer por ela, o Senhor é poderoso para fazer. Eu repreendo este mal e que ele seja arrancado em nome de Jesus e lançado fora. E que essa pessoa, Pai, receba o toque do médico dos médicos, nosso Salvador Jesus, que por nós na cruz morreu, derramando seu sangue para nos justificar de todo o pecado. Agora essa pessoa recebe a bênção, Pai. Ela recebe a bênção, se levanta e é curada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu declaro que todos que creem recebam agora e você diga amém. Olha, Deus fez uma obra linda na sua vida. Apenas acredite. Deus está com você, tá bom? Vem participar conosco. Você assiste a nossa programação de segunda a sexta-feira aqui pela TV Grão Pará, 11h30 e 21h30 da noite. 11h30 da manhã e 21h30 da noite aqui pela TV Grão Pará, canal 14.1. Forte abraço. Domingo Deus espera por você. Vem congregar conosco. Até lá. Tchau. De segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém da Graça, pela TV Grão Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!